Nicolas Ferreira, nos últimos tempos, vem chamando muita atenção pelo posicionamento crítico com relação ao governo Lula. Teve o vídeo que ele fez que já teve mais de 300 milhões de visualizações, e nessa última semana ele foi ao podcast do Vilela e falou muitas coisas interessantes sobre o que ele pensa do governo e opiniões pessoais que ele tem sobre diversos outros assuntos. Assista os trechos a seguir. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Ah, mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás ali do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue, ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, o pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Como é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet aí. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele taxado, coloca na tela aí. Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo, acho que eles não entenderam ainda, né, que o problema não é de comunicação. Porque me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele, deve ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por trás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, meta, né? Colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, quantas Elon pessoas, Musk. Acesso à internet, como 300 milhões e tal. E não é, eles não sabem que as pessoas assistem mais de uma vez, né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Você passou 3 segundinhos, já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso? Envelheceu mal, hein? E não era isso? E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? Só fazer a comprinha aí. E aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca de pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim... É isso que eu vi, pessoas de centro, puto e compartilhando e zoando, por quê? Né? Mostrou uma indignação generalizada, Vilela, do tipo, caramba, velho, verdade. A Janja tá gastando milhões com Janja Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB, e a gente vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF? Então assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pessoal, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não gostar de mim, você não precisa ser de direita, pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, 4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E aí estão querendo colocar isso como se fosse um crime. O que você diz? Desacreditar o governo, não sei. A mulher lá da Globo News lá, falou que desacreditar das medidas públicas é crime. Tipo, agora então a gente não pode falar sobre... Não, o que os jornalistas fazem?
Assim, eles não vão poder opinar mais, porque, por exemplo, e mais uma vez, né, fazendo o contraditório, quando eles falavam sobre as medidas do Bolsonaro, que seja na pandemia ou qualquer decisão. Mas ia ser crime também? Ia ser crime também? Não faz sentido. Não, cara, eu acho que nem isso colou também, porque é um absurdo tão grande. Eles ficam, mas dentro da direita tem várias vertentes, tem várias. Por exemplo, o conservador, tem um cara que é mais liberal, enfim. Eu acredito que aquilo que eu mais me encaixo é ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então, assim, quanto mais eu me aproximo do que Jesus é, mais eu me aproximo do que eu deveria ser. Então, eu coloco nesse sentido. Agora, em âmbitos, digamos, mais políticos, né? É claro, as pessoas vão me colocar como um cara de direita. Outros vão colocar como extrema-direita, Então, como radical. Quando te cara, colocam como extremo. Eu pergunto qual que é a posição que ele acha que eu sou radical. Tem que começar por aí. Tipo, tal, o que eu já falei que você acha que é radical, assim? Ou você acha que é só o tom, talvez? Eu acho que talvez o tom, Você, o lance de usar peruca. Entendeu? É tipo assim, aquela coisa, a performance, o performático, digamos assim, a maneira como você se comunica, ela atrai as pessoas. É claro, é como tipo assim, você for colocar um jogador de futebol. Você tem estilos Rivaldo, que é um cara que vai lá, mete gol, é o cara, ganha e beleza. Tem uns caras que é Cristiano Ronaldo, calma, eu tô aqui, zoa a torcida, que é um cara que é o Romário, que já, meu amigo, já é tirado e ele pode ser, né, em dobro. E então, assim, cada um tem uma personalidade. O dia, por exemplo, da peruca, foi uma jogada arriscada minha. E, Nicolas, você faria de novo? Não. Mas porque você se arrependeu? Não. Mas é porque jogada arriscada você só faz uma vez. Ah, tá. Eu não vou... Poxa, sabe era o Higuita que catava de... Dava aquela... Tipo assim, cara, ele não fez tantas vezes isso na vida, assim, sabe? Toda defesa ele vai fazer aquilo. Não, porque é arriscado. Mas quando o cara faz... É do caramba, não é à toa que eu não tô falando dele aqui agora. Eu sabia a mensagem que eu queria levar, que era uma mensagem séria, pra denunciar algo que estava acontecendo e atingir um público específico. Qual que era o contexto? Principalmente dos jovens. O contexto era que era o Dia da Mulher e eu fui denunciar e falar, olha, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E depois disso, cara, eu não sei se foi Deus que aconteceu, que começou a pipocar casos assim. Foi o caso, por exemplo, do COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, que proibiu. Foi o caso do boxeador agora, esqueci qual nacionalidade que ele era. Tailandesa? Não sei, não lembro. Ele era do Irã, não sei. Era algum país aí. E que demonstrou também que no fim das contas ele era... Mas falaram que ele era um homem. Não, pode para o último que saiu, era um homem. Ou toda hora ou era, ou às vezes não era. Não, mas era. E assim, vários casos, por exemplo, de... não sei se é mulher trans ou homem trans que fala, né? Mas enfim, um homem biológico que se sente uma mulher, que quer entrar no banheiro da mulher. Vários casos, pessoas filmando isso, indignadas. E para pensar, os únicos que ficaram, enfim, falaram contra, etc e tal, ao meu discurso, não a embalagem, mas ao meu discurso, que em primeiro momento choca. Mano, como assim, um cara de peruca? Mas depois de um dia que as pessoas ouviram o vídeo, falou, não, mas eu concordo. Ele tem razão no que ele tá falando. Quem ficou indignado, que me levou pro STF, que fez vídeo, foi a esquerda identitária. Que ganha vida só nessas pautas de linguagem neutra, dessas coisas assim, enfim, banheiro não binário e tal. Agora, quem é de esquerda, talvez ele mais pro nível Nordeste, que é o pessoal que não cai nisso, eu duvido que o eleitor lá vai falar assim, não, pra mim, um homem pode entrar no banheiro da minha filha aqui, eles não vão perder eleitorado lá. Então todo mundo ficou pianinho, ficou calado. Porque é óbvio que a maioria do Brasil concorda comigo, cara. Tipo assim, é uma coisa óbvia. Um homem tem que ir num banheiro de homem não por questões ideológicas, mas por questões biológicas. Uma mulher vai usar um pinico, um mictório, um mictório não vai, pô. Então, assim, é meio que o senso comum das pessoas. E que, mais uma vez, eu não me importo, Vilela, de você sentir o que você quiser, cara. Tipo, eu me sinto lindo, eu me sinto bonito, ou eu me sinto magra, eu me sinto gordo, eu me sinto o que você quiser. Mas não imponha que o seu sentimento seja a determinação do que eu tenho que te chamar. Porque isso é uma imposição pra mim, poxa. Imagina o laço que você abre isso pra outros temas. E se eu me sentir que eu estou certo, você não pode falar que eu estou errado? E se eu me sentir inocente, eu vou ser absolvido? E se eu me sentir que eu devo cometer um crime, você não pode me impedir? Então, é uma premissa muito perigosa, é isso que as pessoas não percebem. Nicolas Ferreira é uma peça extremamente importante para a direita do Brasil. Ainda é um rapaz novo, mas promete deixar a sua marca na política brasileira. Quem sabe ele não vire nosso presidente algum dia?
Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no curtir, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro do cenário político. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.